Boas escolhas a todos. Nessa quarta-feira, direto de Orlando, acontecendo o PFL no torneio. Estamos aqui. Pessoal que está chegando aí. Boas escolhas a todos. Hoje com um tema muito bom. O preço do sucesso. Muito bom a gente falar sobre isso. Aguardando o pessoal chegar mais um pouquinho aí. E a gente vai começar a bater esse bate-papo, mas eu quero também que vocês perguntem, dividam. Ai. Como eu já disse antes para vocês, aqui de Orlando, o Joshua vai lutar sexta-feira. Nós temos 3 com o Joshua no card. Assistam, deem aquele suporte, aquela energia boa. Então é isso, gente, vamos lá. Preço do sucesso, né? Não tem como a gente não procurar entender e pagar um preço que mal a gente sabe o que vai acontecer. Essa é a grande realidade. Por que que não? Porque no caminho para o sucesso, ou seja, você paga pelo processo, né? O sucesso é o resultado. Você não tem a mínima ideia do que vai acontecer, você não tem a mínima ideia dos desafios, das provas, quanto custa, o quanto de sacrifício você tem que investir, dar completamente. E não tem sucesso sem preço, não tem sucesso sem processo, sem jornada, sem dor, né? Praticamente o que a gente não gosta de definir de uma maneira muito clara, você provoca dor, né? Você investe na dor, porque é exatamente dessa maneira que acontece. Não tem ninguém que possa contar uma experiência, uma jornada, uma caminhada aonde gostaria de ir ou estava indo sobre sucesso, que não passasse pela dor. E às vezes até constantemente, muitas das vezes, constante. Aquela dor que ela vem para tirar você do sério. E justamente aí, como é que uma dor dessa, como um preço desse, pode estar pode estar parte do teu sonho, da tua
do teu desejo, da tua meta. Pois está. É dessa maneira que funciona. O que é mais interessante, que além da naturalidade que é esse processo, é o do, como eu disse, do desejo, da vontade, do sonho, da meta, é que muitas das vezes a gente piora mais ainda essa jornada, esse caminho, esse trajeto, porque o desejo da gente é justamente modificar. Eu postei alguns dias atrás uma frase muito interessante, que eu acredito que completamente tem tudo a ver com isso, né? É a gente compreender que não tem como compreender o incompreendível. Olha só que profundo, né? Você tem um desejo, tem uma vontade muito grande para ir a um lugar muito grande que você não tem a mínima ideia do que vai acontecer e do tamanho que é o preço que você tem que pagar, mas mesmo assim você vai. O que é mais ainda curioso, é uma maneira de me expressar, é que aqueles que se propõem a lidar com o preço da maneira que ele é, sem querer pechinchar, porque muitas das vezes o que a gente quer fazer é pechinchar. Você quer pechinchar, você quer ter o melhor por mais barato, é o que eu sempre digo. Você quer morar numa mansão de milhões pagando o preço de uma kitnet. Não vai acontecer. O preço é pelo metro quadrado. Não vai acontecer. O que vai acontecer é que se você pagar o preço de uma kitnet, você vai morar numa kitnet. Se você quiser morar numa mansão, é o preço de uma mansão. E é justamente aí, nessa relação, nessa comparação, que as coisas são. O sonho é grande? O preço é grande. É difícil? Com certeza. Não vai ter nada, absolutamente nada, fácil. O que nos irrita, o que não nos agrada, é justamente se sentir que você não tem como modificar esse funcionamento, que você não tem como saber da surpresa antes dela acontecer. O Felipe, depende da sua mentalidade, né, mestre? Sim, a mentalidade, ela é, ao meu ver, completamente o que distingue quem quer da maneira que é e quem quer da maneira que gostaria que fosse. Não poderia ter sido melhor. O que eu quero dizer é, eu quero o sonho grande, e eu acabei de dizer, da mansão e da kitnet. Porém, eu quero pagar da maneira que eu quero pagar em prestações, eu quero pagar a metade agora e eu vou fazer pagamentos. Não rola assim não, gente. A verdadeira mentalidade, a boa mentalidade, a mentalidade, ao meu ver, é justamente você entender, mesmo que você não compreenda, eu falo entender a pergunta, mas você não compreende o porquê dessa pergunta, e você assim mesmo faz. Essa é o compreender que não tem como ser compreendido. Deixa eu ver o que está aqui. Exatamente o que eu processei. Porque a diferença, gente, não está na sua... Não está na sua capacidade, não é na nossa capacidade, não é no que a gente pode fazer, o que a gente deveria, não é se podemos. Essa não é verdade.
A verdade, ela mora justamente da maneira que você vê, da maneira que você pensa. E é um outro exemplo que eu sempre digo, e pode ser usado aqui, é você não gostar da localidade de uma montanha. Não, essa montanha está bem em frente a alguma coisa que eu gostaria de ver. Então eu vou ali, vou empurrar a montanha para o lado para me clarear a minha visão. Vai acontecer? Não, não vai acontecer. Quem é que tem que mudar? Você. Quem é que tem que procurar outro caminho? Você. É justamente nesse sentido que as coisas se apresentam. Esse conflito eterno, essa batalha sem limite, que nós mesmos alimentamos, que é o mais interessante, não é feito de outra maneira, ou vindo de outro lugar, ou de outra pessoa, a não ser nós mesmos, com nós mesmos da mesma maneira, é dessa maneira que funciona. A partir do momento que o seu entendimento for claro conscientemente em relação ao metro quadrado, ou seja, kitnet é kitnet, mansão é mansão. Aí as coisas vão começar a clarear. Elas vão começar a ter um sentido. E isso não tem nada a ver também, gente, em sentido de, como eu disse antes, de capacidade, de a outro pode, eu não posso, né? É o primeiro pensamento que vem na nossa cabeça. Ele tem como pagar, eu não. Por quê? Por que não? Então, a verdade, o porquê que não, vem justamente com uma resposta atrelada. Por que não? Porque ele não está interessado em saber em quantos zeros a vida está perguntando em sentido de preço. Não é? Esse, na verdade, não é um problema para ele. Ele não quer negociar, ele não quer, é o que é, da maneira que é, e como a gente vai fazer. Isso sim é o importante. Buenos dias. Tem o David Nascimento Marreta aqui. Você é parente do Marreta? Tiago Marreta? Temos até Conor McGregor, the King of UFC. Então, gente, como é que é o preço do sucesso para vocês? Como é que você se sente quando chega naquela... Como é que se fala isso em... Não é boletim, não. Chega o invoice. Em português tem um outro nome. Boleto, não é esse o boleto? Como é que você se sente quando o boleto chega e você quer negociar? O boleto da vida chega e você quer negociar. Eu, na verdade, sei que você não é, o Davi. Eu conheço muito bem o Tiago Marreta. Foi um comentário, uma brincadeira. Achei legal você ter posto o nome. Quem está chegando aí, boas escolhas, bom dia.
Algum comentário aí? Vamos fazer um comentário, vamos dividir uma experiência, contar um preço aí do sucesso. Não se acanhem. O Felipe está falando, quando o boleto chega não tem como fugir, mas não deveria nem ter a sensação e a vontade de fugir. Até porque o que você está pagando é para você mesmo. O que você quer é para você mesmo. É justamente isso, é do seu interesse. Quando o boleto chega, não tem como fugir, pois é a lei da semeadura. Isso, exatamente, não é necessário fugir, não deveria nem fazer parte você pensar dessa maneira, não que você esteja pensando, né? Nem esse é o caso, Felipe. Mas não, vai ter boleto, vai vir um preço, você não sabe quanto é que é. Não tem aviso, não tem um aviso antes, não. Mestre, gostaria que falasse um pouco para a gente como é a transição de atleta para coach. Vamos fazer o seguinte, Paulo. Próxima quarta-feira, esse vai ser o tema. De lutador para coach, de atleta para coach, como é que funciona, como é que é. Até porque é uma coisa, eu gostaria de contar mais as minhas experiências em relação a isso. Então está aqui prometido, quarta-feira que vem, esse vai ser o tema. Bom dia. Vamos, Paulo, guarda isso que você está falando para quarta-feira que vem, com certeza. Isso vai ser um ótimo bate-papo. Aqui com a gente, Vitor Dias, pessoa ilustre da American Top Team. Melhoras para o seu pai, Paulo. Com certeza, Vitor. 3 vitórias aqui na sexta-feira. Sou proprietário do time Nogueira, Londrina, e admiro muito seu trabalho. Aqui temos uma visão mais voltada para a qualidade de vida das artes marciais. Muito bom isso, com certeza. De nada, Paulo. Exatamente, Felipe. Não tem como ter uma Ferrari pagando o IPVA de um Fusca. Não tem como.
Não tem como. E muitas das vezes a gente tenta, né? A gente tenta fazer esse esquema, né? De ter a Ferrari com o IPVA de um Fusca. Não vai dar certo. Uma grande maioria não vai dar certo mesmo. Muito interessante voltado para a qualidade da vida dentro das artes marciais. Seria muito interessante que, uma opinião minha, lógico, né, que os coaches, principalmente, não necessariamente de MMA, o coach de artes marciais, tivessem uma participação, né? Logicamente respeitando a privacidade de todo mundo, mas pelo fato de poder entender melhor quem é essa pessoa, né? É o que eu sempre digo, parte da minha posição de coach, de treinador, não é treinar você somente para a luta, não, porque o lutador não é a primeira camada é o ser humano, é o homem, é a pessoa, é a mulher. Então, para mim poder fazer um funcionar melhor, eu tenho que entender o outro. Como eu disse, com todo respeito, respeitando a privacidade, mas eu tenho um ótimo relacionamento com os meus lutadores, ótimo. A ponto de a gente conversar, de sair da luta, né? O que está acontecendo? O que você está pensando? Como é que está a sua vida? Porque é uma corrente, né? Eles estão ligados. Não tem como um tá forte, o outro tá fraco, o tá fraco tá forte. Não tem como fazer isso. É muito necessário que tenha esse tipo de conhecimento. Mas na semana que vem nós vamos falar de tudo isso. Em compensação dessa parte onde eu acredito que muitas das vezes não é vista, não é escolhida, não é que não seja vista, não é escolhida. A arte marcial é transformacional, mas precisamos sempre trabalhar na mente dos professores. Eles precisam ter empatia e entender o que os alunos buscam. Sim, uma coisa que eu acho mais interessante ainda é que eu aprendi isso muito cedo, né? Eu aprendi isso muito, para ser claro, diretamente do Carson, né? O Carson sempre falava para mim, a fórmula não é para todo mundo, ela não é igual. Para cada pessoa, para cada temperamento, para cada ser é diferente. E você precisa entender isso. Você tem que compreender que algumas pessoas, o lidar com o ser humano é justamente ter essa flexibilidade, exercitar essa flexibilidade de poder compreender o outro. Porque para cada um é um jeito, né? É que nem filho. Filho é um ótimo exemplo. Quando você tem filhos, você saiu do mesmo barriga, mesmo pai, mesma mãe, mas completamente diferente. Nem gêmeo, né, por incrível que pareça, é igual. Pode ser muito igual, muito semelhante fisicamente, mas temperamento, mentalidade, preferência, gosto, nossa, é completamente diferente.
É uma fórmula muito parecida quando você lida, como na minha opinião outra vez, quando você lida com atletas, com lutadores, ou com, na verdade, diretamente com o ser humano, ter essa transferência, né? Porque é mais ou menos como você lida com o filho. Né? O Zezinho, o Luizinho, o Guinho são todos diferentes. São todos patos. Se eu não me engano, são sobrinhos do Pato Donald, mas são diferentes. Evelyn Baby Martins aqui na live com a gente. Espero que o meu bolo de banana esteja pronto semana que vem. Isso é uma cobrança. Na live, ao vivo, publicamente. É isso então, gente. Eu vou ficando por aqui. Hoje vai ser um dia longo. Exatamente. Você entendeu o recado, né, Evelyn? Dá um beijão na Zangada por mim. Eu vou falar com ela antes da luta. Estava assim, eu sabia que estava bom. Só achei que foi muito pequeno. Quero um bolo só para mim. Hoje vai ser um dia longo, é o corte de peso, amanhã é a pesagem, sexta-feira é a luta. Assistam, vamos torcer, mandar aquela energia positiva. Entendeu, gente? E é isso. Reflitam, convidem. A live está por inteira para vocês assistirem outra vez, conversarem, mandarem, enviarem. E a gente segue. Quarta-feira que vem já temos o tema de lutador para coach. Vai ser um ótimo papo. E é isso. Eu vou ficando por aqui. Boas escolhas para todos. Nos falamos. Eu provavelmente chamo vocês na sexta-feira, ali na luta, na hora da turbulência, que é muito boa. E é isso. Sem negociação, pague o preço. Mas pague contente, pague feliz. Você vai gostar. Tá bom? Boas escolhas para todos e a gente vai se vendo.